Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente está com a senhora Jússia, que é formada em contabilidade, auditoria e controladoria. A senhora poderia falar um pouco melhor sobre a senhora agora? Então, boa tarde, me chamo Justileide, né, sou contadora. Como você falou, né, também tenho pós-graduação em auditoria e controladoria. Sou proprietária do escritório de contabilidade J. Vieira Assessoria Contábil, que fica localizado aqui na Parolândia. Tá certo. Junto a mim nessa entrevista, a gente vai ter Rafael, meu amigo aqui, parceiro. Aí a gente vai falar um pouco sobre as medidas proteccionistas e como alguns países aplicam elas. Por exemplo, eu gostaria de citar a China, que como uma medida proteccionista, eles têm que, se você instala uma empresa aqui de fora, digamos assim, uma empresa de bicicletas, ela vai para lá, ela tem que, se ela for ela vai utilizar da mão de obra, pois a China é ótima nesse quesito de mão de obra, é matéria-prima muito barata, a mão de obra é excelente e barata. Aí eles aproveitam isso e, como uma medida proteccionista, eles usam que, você vai se instalar aqui, então você vai me passar o seu plano de tecnologia. Que é até por isso que a gente consegue comprar esses produtos tão baratos em sites como Shopee, Shein, ou agora atualmente a Temu, até mesmo. Aí eu gostaria de saber assim, como a senhora vê essas medidas proteccionistas, principalmente assim do lado do Brasil, como ele tem feito agora? Com essas taxas assim inflacionárias nesses produtos. Então, o nome já diz tudo, né? Com relação às medidas protecionistas, né? É uma forma de justamente o país proteger, né, seu mercado nacional, consequentemente, ele dá alguns subsídios às empresas, né, local, para que essas empresas local possam produzir dentro do seu próprio país, né, e aí é uma forma também de impedir, né, tanto que existe o quantitativo, né, em alguns países que são estabelecidos, de mercadorias que você pode importar, né, que é uma forma de justamente ter esse controle. Normalmente a gente acha muito que é só, o governo tá taxando aqui que o governo quer dinheiro, tal, tudo mais. Mas no final das contas o governo ele faz isso para você deixar de, sei lá, de vez em você comprar numa loja da Shopee, sei lá, digamos assim, roupa na Shein. Que a Shein é a principal, assim, o pessoal comprava muita roupa e agora eles taxam e tudo mais. Tipo, você acaba quase comprando duas peças pelo preço de uma. O preço da peça é mais barato do que a taxa que você paga. Exatamente. E quando eu fiz até uma simulação de compra na própria Shopee, né, de roupas, e aí percebi essa questão da taxa que está elevada. Aí você faz um comparativo, você que é, né, um consumidor, você vai dizer, é melhor comprar aqui no Brasil ou melhor comprar de fora? Né? Você faz esse comparativo. Né? Eu, particularmente, que sou contadora, eu faço isso. Eu digo, bom, se eu for comprar fora, eu vou pagar mais 50% sobre o produto, então é mais vantagem comprar aqui no Brasil. Então a gente opta em comprar no Brasil do que comprar fora, né? Que querendo ou não, essa taxa ela serve para manter o PIB em alta, no caso, o produto interno bruto, que pelo menos se você comprar aqui, o dinheiro circula aqui, aí nisso você consegue aumentar a renda. Se você aumentar a renda aqui dentro, as pessoas, digamos assim, aquele cara que tem o dono da loja vai conseguir ganhar o dinheiro dele, o funcionário vai ganhar o dinheiro dele, e nisso vai botar a economia para girar. Se você comprar de fora, as pessoas daqui vão acabando o dinheiro para circular aqui dentro e circular lá fora, o dinheiro sai daqui. Não, com certeza. Quando Trump ele tomou essas medidas, né, você pode ver a questão do aço mesmo, como a gente citou em um outro encontro, né, a questão, foi uma forma dele estar protegendo as indústrias do país dele, né? E aí, consequentemente, se ele faz isso, se ele aplica essa taxação alta e ele ainda fornece subsídio para as indústrias, principalmente no âmbito fiscal. Então, consequentemente, essa parte financeira que você falou vai girar o PIB deles, vai ser bem melhor. E já, Aproveitando que a senhora falou dos Estados Unidos, eu queria saber o que a senhora acha, por exemplo, com a questão dos impostos, com a questão das taxas. Os Estados Unidos taxou alguns produtos, a grande maioria, porém tiveram cerca de 400 que eles decidiram fazer isenção. E entre eles está a questão de aviões, que seria a questão da nossa melhor indústria nacional, que é
de aviação, a Embraer. Eu queria saber o que a senhora acha, por exemplo, essa ideia de nós termos uma indústria tão forte na questão de aeroespacial, questão da Embraer, e como ela pode ajudar o mercado interno a fortalecer as relações. Porque pode-se ver que, por exemplo, os Estados Unidos não taxou a Embraer por conta de seus produtos de boa qualidade e de forma barata e acessível para eles. Então, mas é uma forma inteligente que ele faz, né? Você vê que ele selecionou alguns produtos, ele não taxou todos os produtos, então ele vai ver o que é melhor para o país dele. Então, por exemplo, se ele quiser, eu citei a questão do aço, aí se ele quiser beneficiar o país dele, vamos citar outro produto, a carne, né? Se ele taxar demais a carne e ele vê que dentro do país dele ele tem uma produção legal da carne, aí ele vai fazer o quê? Vai aumentar a taxa, ele pode também implantar medidas com relação a essa parte técnica, sanitária mesmo, ele pode até intervir nesse quesito, porque uma coisa é você fornecer carne dentro do seu país, outra coisa é você importar a carne, né, de fora. Então aí vem a parte da vigilância sanitária, ele pode aumentar essa fiscalização sanitária, consequentemente, né, vai impedir que o produto ele seja... Aí no caso dessa parte, qual o nome da empresa? Embraer. Embraer, no caso da Embraer, por que ele não taxou? Porque você acabou de dar a resposta, porque o produto ele Tem boa qualidade. tem boa qualidade. Então ele vai pensar no que é melhor para o país dele. Então se ele taxar algo que é de boa qualidade, então ele vai perder essa qualidade, né, desse produto dentro do país, que não é produzida, mas que se fosse, ele não ia pensar duas vezes. Agora, já que vocês colocaram os Estados Unidos mais para jogo, ainda nessa ideia da lista e tudo mais, querendo ou não, essas medidas de taxa que ele está colocando em cima de muitos países, além do Brasil, que ele fez essa, digamos assim, essa tentação de, vou te taxar em tanto, se você não reduzir aqui os valores e tudo mais. Querendo ou não, ele fez isso com outros países, é uma medida de fazer com que as empresas que estão fora, que são de lá, tipo a Nike. A Nike é uma empresa americana, porém a maioria das suas fábricas está na região da China, dos tigres asiáticos. Querendo ou não, nada é produzido dentro dos Estados Unidos, tudo é produzido fora. Aí eu queria saber o que a senhora acha. A senhora acha que isso vai dar certo? As empresas vão voltar para os Estados Unidos com essa taxação? Se vai continuar ainda sendo mais benéfico a empresa ser fora por causa que a mão de obra é boa e é barata, ou ela vai querer voltar para os Estados Unidos que ainda é boa, porém vai ser um pouco mais cara? Eu ainda acho que é um pouco precoce a gente opinar, porque quando foi se falado nessa taxação, as pessoas, você vê o que criou Pânico. um pânico, um tumulto em muita gente, né? E eu até falei assim, quando vi essa taxação, disse, é muito precoce, porque ele primeiro vai causar esse pânico, mas depois ele vai pensar no que de fato é melhor para o país dele, né? Então depois saiu selecionando alguns produtos. Foi uma faca de dois gumes, querendo ou não, é uma baita ameaça ao outro país, só que também se o outro país ele querer botar de igual para igual, como é o que está acontecendo com o Brasil, ele acaba até recuando, que é o que a gente vê isso com essa lista, que alguns não tiveram essa taxação. Querendo ou não, é uma faca de dois gumes, se ele tentar atacar, ele se fere. Exatamente. Levando em conta essas mudanças, taxações, todas essas mudanças no mercado brasileiro e até internacional também, eu quero saber como isso afeta um trabalho da senhora, que é contadora, né? Como isso pode afetar na formação da senhora, já que a senhora se formou em um tempo que não tinha essas taxações, não tinha esses números elevados. Então, como o meu escritório, ele não é escritório, a gente não trabalha com empresas do ramo de importação. Então, para mim, né, particularmente falando, ainda não me afetou em nada. Talvez a partir do ano seguinte, que é onde entra a reforma tributária, isso sim que está descabelando os contadores. E a senhora, já que a senhora citou a reforma tributária, a senhora poderia explicar melhor assim pra gente e tudo mais? De certa forma. Olha, a reforma tributária, ela vai iniciar a partir do próximo ano. Vai ser algo
Progressivo. Progressivo, vai iniciar a partir do ano seguinte. Então, vai descaracterizar muita coisa que nós contadores aprendemos na faculdade. Né? A gente aprendeu sobre PIS, COFINS, né? Cada imposto separadamente, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ISS, ICMS. Então, eles vão juntar em dois, né? E a gente vai ter que se adequar, porque vai ser uma baita dor de cabeça, não só para a gente, certo? O contador ele vai ter que se adequar e ele também vai ser o responsável em passar a informação ao cliente, que não vai ser, né, não vai ser uma informação tão boa, uma notícia tão boa. Porque o cliente ele vai ter que mudar a sua forma toda de pensamento, de trabalho. Ele vai ter que adequar um meio para chegar ao valor do seu produto final de venda. Então, a gente vai ter que reaprender, na verdade, sobre esses impostos. Hoje já está tendo várias palestras, vários cursos, a gente está sendo bombardeado de informações, a gente está sendo bombardeado diariamente com sistemas ligando, já oferecendo produto, e a gente tem que ter calma para saber o que de fato é melhor, porque todos os dias nós, contadores, a gente recebe ligação para oferecer programa, sistema, enfim. Assim, a senhora acha que depois que acontecer essa reforma, tudo for mais adequado, os contadores e outras áreas se acostumarem, a senhora acha que vai ser melhor, vai ser pior, talvez manter a mesma coisa? Olha, pelo pouco que eu vi, para um empresário não vai ser legal. A senhora acha? Pelo menos as palestras que eu já vi, onde tiveram as simulações de cálculo desses impostos, né, com essa reforma tributária, vai aumentar a carga tributária, sim. Só que, assim, enquanto só está na teoria, né, aí os empresários, eles ainda não estão dando tanta importância, mas quando for para a prática, infelizmente, a gente vai ter que passar essa má notícia para eles. Vocês são os mensageiros das dívidas, basicamente. Exatamente, né? E assim, é claro, né, que a gente precisa valorizar, né, o nosso trabalho, porque a gente vai ter que se adequar a um novo mercado, a um novo cenário. A gente vai ter que se adequar e a gente vai ter que também ensinar para os empresários como é que ele vai ter que trabalhar a partir do ano seguinte. Pelo que a senhora falou, vai se tornar muito mais difícil para a pessoa jurídica, o PJ, no caso, conseguir se comportar. Vai, porque assim, eu sou contadora, mas eu também sou empresária. Então, eu já sei qual é a carga tributária que o empresário paga. Né? E, embora muitos contadores achem que seja uma forma de se beneficiar em cima do empresário, eu já não tenho essa mentalidade. Né? Minha mentalidade ela é um pouco diferente. Eu penso que, né, que o empresário ele tem que crescer mesmo, porque não é fácil ser empresário. Né, principalmente no Brasil, com essa carga tributária alta. E eu penso que quem abre o seu negócio tem que realmente lucrar, tem que ganhar dinheiro e tem que botar o Brasil para girar. Querendo ou não, vocês, a pessoa, o PJ, ele é quem movimenta essa parte do CLT. No caso, o CLT, ele é, sim, uma parte muito importante da nossa sociedade, querendo ou não, salvo engano, a maior parte das pessoas são CLT. E querendo ou não, o PJ, ele é quem cria o trabalho, é quem cria a vaga de emprego, é quem vai... Todo final do mês, eles têm o CLT, ele tem garantido que não, pelo menos vai ter o salário mínimo. O PJ não, o PJ depende do lucro da empresa, já com o seu valor total sendo dividido pelos custos, o custo de produção, o custo de pagar os funcionários, tudo mais. E querendo ou não, a senhora acha que depois que tiver essa reforma, que a senhora já falou, já o seu ponto de vista, que vai ficar muito ruim, mas, assim, como é que vai ficar o PJ, a relação de PJ e CLT? Vai se tornar muito mais complicado, vai fechar muitos empregos, será? Muitas lojas, como ocorreu na pandemia? Bom, como vai ser uma mudança que vai ser progressiva, né? Ela não vai ser... vai girar a chave e vai mudar. Não vai ser assim, ela vai ser progressiva. Talvez não tenha tanto, né, não crie tanto esse pânico.
Mas à medida, sim, que os empresários forem vendo que vai pesar no bolso, eu acredito que surjam alguns desempregos, né? Eu acredito sim nisso. Eu espero que não. Eu espero que não, mas a gente, quando a gente vê assim, a simulação, a gente já fica assim, meu Deus. Né? Aí eu vejo mentores dizer, não, mas vocês têm que se beneficiar, você que é contador, você tem que agregar o seu valor e vai dizer que vai, né, que vai ter mais trabalho, mais isso, mais aquilo. Mas assim, eu dependo dos empresários, então eu não posso chegar com essa má notícia e ainda dizer, agora você vai ter que me pagar mais porque você, né? Porque você vai pagar mais imposto. Eu gostaria de dizer, olha, você vai ter que me pagar mais porque seu faturamento aumentou, né? Isso sim seria uma boa notícia. Seu faturamento aumentou, então você tem que me pagar mais. Agora, né? Não, sua carga tributária aumentou. Mas, assim, a senhora acha que vale a pena ainda continuar no Brasil, mesmo com que essas medidas, além das medidas protecionistas que o Brasil vem tomando, principalmente em relação à taxa, digamos assim, o contra-ataque da taxa do Trump, que se tornou, de certa forma, uma medida protecionista, ao meu ver. A senhora acha que ainda vale a pena, assim, pro Brasil, tipo assim, a gente continuar aqui no Brasil, tipo, não tentar uma carreira fora, não tentar sair do Brasil, sei lá, que muito se fala disso. Veja, se você tiver a oportunidade para tentar uma carreira fora, eu dizia, vai. Né? Porque a gente sabe que a carga tributária daqui ela é alta, né? É pesada. Né? Se eu tivesse hoje a oportunidade, se eu voltasse no tempo, eu pensaria, assim, em morar fora. Tenho uma amiga minha, inclusive, que é contadora, né? Que era, na verdade, contadora, né? De uma grande empresa daqui de Aracaju, e ela abriu mão e foi morar fora. Ela foi para Nova Zelândia. Aproveitando que a senhora puxou esse exemplo da sua amiga que é contadora e foi morar lá fora, eu gostaria de perguntar para a senhora, por exemplo, o que a senhora acha de começar um negócio fora do Brasil. Por exemplo, eu tenho um colega que tinha uma loja de eletrodomésticos aqui lá no Rio Grande do Sul. Aí decidiu fechar a loja e ir para o Paraguai. E ele decidiu ir lá por conta das taxas mais baixas, da questão de mão de obra também, das questões tributárias. Eu quero saber o que a senhora acha de outros países vizinhos aqui do Brasil. Se a senhora acha que são opções viáveis ainda para crescer um negócio. Eu não sei dizer se os países vizinhos, mas, tipo assim, se seu amigo ele abriu mão de uma empresa daqui foi para o Paraguai, então eu vejo que existe alguma vantagem. Né? Existem algumas vantagens. Agora, no caso da minha amiga que saiu daqui e foi para Nova Zelândia, ela não vai abrir lá um escritório de contabilidade, né? Pra aproveitar, né, o que já fez. Exatamente, mas tipo, Paraguai ainda é possível. Eu tenho um outro que é cliente ainda meu, ele está morando na Argentina. Ele tem uma empresa aqui, ele está na Argentina. Ele está morando lá. Eu converso com ele pelo WhatsApp, né? Deu um pulo lá para ver a análise do mercado no ramo que ele já trabalhava aqui. E aí ele foi e ficou. Ele não pretende vir para cá. Querendo, pegando um exemplo do seu amigo que tem uma empresa ainda que mora na Argentina, querendo, é uma relação de você ter esse trabalho remoto. Você mora em um lugar que, digamos, tem baixo custo de vida. Eu, por experiência própria, eu conheço uma pessoa que ela se mudou para cá, para Sergipe. Aqui, querendo ou não, a gente tem, salvo engano, a cesta básica mais barata do Brasil. E a qualidade de vida, né? Exatamente, uma qualidade de vida alta, que a gente tem uma segurança boa, você não vê tanto, se no jornal você não vê notícias tão alarmantes, etc. Em comparação para outros estados. Querendo ou não, continuando, ele mora aqui, só que ele continua trabalhando ele trabalha numa empresa de São Paulo, salvo engano, é administração e contabilidade também. Ele trabalha daqui, trabalha aqui, no caso, trabalha de casa, enquanto tá resolvendo as coisas lá de São Paulo, recebendo o salário de lá, enquanto morar aqui com um custo mais baixo, querendo ou não. Então, depois da pandemia, isso se tornou possível aqui. Um avanço. Né? Depois, porque, infelizmente, tem muitas coisas boas que só surgem depois das coisas ruins, né? Então, com a pandemia, que foi algo que foi, né, trágico para a gente, mas trouxeram oportunidades para outras pessoas. Não somente esse seu amigo que hoje nós temos escritórios de contabilidade online,
né? Claro que não é o mesmo, não existe... São tão confiáveis, né, quanto o presencial. Não, eu não dizia nem tão confiável, mas a depender do ramo da empresa que você tem, tudo vai depender da atividade da empresa que você tem. Se for uma atividade que não requer, né, que você esteja ali sempre em contato com o contador, é tranquilo, você pode ter. Existem vários MEIs que ficam online, né, porque acham mais em conta os honorários contábeis, né? Então, não somente nesse ramo, mas outros ramos também. Eu tinha um amigo meu que ele trabalhava para a empresa de fora, trabalhava de forma remota, no ramo de TI, inclusive. Caramba, eu gostei da senhora tocar nesse ramo, que querendo ou não, o ramo que eu vou seguir a parte de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e querendo ou não, o meu plano de meta é esse, começar uma carreirinha aqui básica, tá, e tentar uma vaga lá fora, que é a melhor. E ele ganhava muito bem, inclusive. Então. Ele recebia bem. É um ramo que ele junto com coisas assim, digamos, como a senhora falou, depois das coisas ruins surgiram muitas coisas boas. Eu vi muito mais se falar da TI, principalmente depois que acabou a pandemia, querendo ou não, que veio esse surgimento assim, esse boom. Você pode trabalhar de casa, trabalhar remoto, você trabalha aqui. Exatamente. Então, as coisas elas são muito relativas, né? Eu não posso chegar a dizer assim, olha, pessoal, vá para... Vamos tentar carreira agora. Eu não posso chegar, porque assim, tudo vai depender do que você quer seguir, do ramo que você quer seguir. Porque tem gente que tem habilidade para uma determinada coisa, tem outras que têm habilidade para outras coisas, né? Digamos você que quer ir para o ramo de TI, mas eu não quero ir para fora. Você consegue trabalhar aqui no Brasil para empresas de fora. Mas se for possível ir para fora, vá para fora. No seu ramo, entendeu? Mas se for alguém, né, que já tem um ramo de mais executor, essa pessoa vai ficar aqui, né? Mas tem pessoas que têm assim, mentalidades boas, como vocês, né, que pensam em evoluir, né? Então, vale muito a pena para vocês. Então, acho que já tá bom, né, gente? Eu queria encerrar, agradecer a sua presença, senhora Jússi. Eu acabei não falando no começo, mas não é a primeira vez que a senhora Jússi vem aqui, não é que ela participa do Além do Óbvio. Ela já veio aqui, foi nosso episódio piloto, que a gente trouxe muito mais focado na relação do Trump, principalmente quando ele tinha assumido, que estava naquela época de ameaça, e todo aquele vira e mexe, todo aquele desconforto, o que vai acontecer, quais são os próximos passos de Trump. E então eu só quero agradecer a senhora, agradecer ao meu amigo aqui que veio dessa vez me acompanhando, e agradecer você aí de casa, agradecer você aí de casa ter assistido mais um episódio do Além do Óbvio. Valeu, pessoal, falou.